Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e bom ano. Saúde, paz, harmonia, respeito às leis de Deus, do Estado democrático de direito, respeito às criaturas e passarmos a amar a vida, a Deus que é o nosso Pai, que nos criou, e aos irmãos, todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai que é Deus. Estamos aqui, meus senhores e minhas senhoras, no núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Estamos aqui desde 1968. Estamos aqui nesse núcleo, não é para fazer palestras, não é para fazer sermão, não é para escrever livros, querer aparecer, nada disso. Aqui é um colégio de estudos. É o colégio de estudos da matéria crística, da matéria que Jesus traduziu muito bem do seu Pai, do nosso Pai que é Deus. Os mandamentos de Moisés, os trabalhos deixados por Jesus através de seus discípulos e o fechamento do cristianismo verdadeiro, com o Consolador prometido, o Espiritismo, as obras básicas, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina, à luz da doutrina espírita e a Gênese. Se você estudar todo esse programa de 1 a 4 horas todo dia, durante 20, 30 anos, você começa a exercitar-se como um verdadeiro filho de Deus. Você começa a ser simples, humilde, misericordioso, de coração limpo, brando, pacífico, verdadeiramente filho de Deus, brando e pacífico, educado, sereno, tolerante, paciente, respeitador de todas as leis e de todos os direitos fundamentais da criatura humana, dos seus irmãos. Vamos ler um texto de Emmanuel e de Joana de Ângeles, dois instrutores maravilhosos, benfeitores, que em nome do Pai, nome de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, vieram esclarecer uma série de pontos para que sejamos mais respeitadores, obreiros do Senhor, aonde estivermos, para que sejamos, aonde estivermos, verdadeiros filhos de Deus. O tempo, Emmanuel, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, numa das cartas aos Romanos 14:16. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Existem os que abusam dessa concessão divina, o tempo,
não fazem nada de produtivo, não cumprem as leis, não respeitam a si e aos semelhantes. São relaxados, dorminhocos, acabam sendo até, de certa forma, criminosos, porque agridem as leis de Deus, acabam ficando à margem do caminho certo para a paz. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. É a ignorância, são metidos a bestas, são metidos a querer saber tudo, tomam qualquer partido, seguem qualquer criatura que aparece por aí e por aqui, não seguem as leis, não respeitam os princípios fundamentais das leis divinas e os princípios fundamentais das leis do Estado democrático de direito, que são também as mãos de Deus para organizar a sociedade, civilizar os homens. A Constituição, o Código Civil, os estatutos, as leis, constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra. A criatura não medita, não raciocina na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. Todos somos filhos de Deus e Ele nos dá a oportunidade da reencarnação para, como alunos reprovados, para estudar tudo de novo, tudo que é de Deus e do Estado democrático de direito, aprendermos essas leis, tomarmos ciências delas, entendê-las, compreendê-las e assimilar os seus ensinos pedagogicamente dentro de nós, para que eles sirvam de base para o raciocínio, para a razão, para o discernimento. Discernir é saber separar o bem do mal, é saber, pelos ensinos de Deus, a separar o bem do mal. O livre-arbítrio é ter coragem para escolher o caminho. E quem estuda de verdade passa a ter o livre-arbítrio limpo, podendo escolher sempre o caminho do bem, embasado nas leis de Deus e nas leis do Estado democrático de direito. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, como é que vai ser o destino dessa criatura? Que ele faz o seu destino. Como é que ele pode ser uma criatura sem luz? Ou seja, não conhecer as leis de Deus, nem as leis do Estado Democrático de Direito. Tem que ler. Você quer ver uma criatura ignorante? É esse pessoal que escolhe, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do meio. Eu vou seguir fulano, o outro é ladrão. Como é que você sabe? Você viu o processo? Você acompanhou? Você foi lá ler todas as páginas do processo?
Você fala, às vezes, a maioria de nós está falando da boca para fora, irresponsavelmente, cometendo crime a pior, que é caluniar os irmãos sem ler os processos, sem saber se eles são ou não culpados. É lógico que todo homem conte com o tempo, que todos vamos passar pela morte. Então nós temos um tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, como nós estamos vendo a maioria dos seres humanos, sem luz, segue qualquer um. Não estudam, não leem, passam um dia inteiro só acompanhando essas notícias do aparelho telefônico, dos smartphones. Você nem sabe as criaturas que ali estão falando. Você não leu os currículos deles. Como é que você pode falar que alguém é comunista se você nunca estudou o que é o comunismo, o socialismo? Então são criaturas sem luz, sem equilíbrio. Você pode ver que eles falam alto, gritam, xingam a todos, fazem fake news e espalham as mentiras. Logo não tem saúde. Trabalham só para dizer que trabalham. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, que acordam agradecendo a Deus, que acordam lendo um livro sério, fazendo uma leitura, uma meditação, pedindo a proteção de Deus para os seus atos durante o dia, porque os atos serão corretos, de acordo com a moral, com a ética, com as leis vigentes. Raros são aqueles que valorizam o dia. Multiplicam-se em toda a parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Começam a beber logo cedo ou o dia inteiro. Usam drogas, passam a usar palavrões, xingam a torto e a direito. Cometem todo dia crimes de calúnia. São pessoas que usam a língua, o pensar e a língua, o aparelho de falar, para agredir a tudo e a todos, para as mentiras desse mundo materialista, selvagem, em vez de seguir o mundo de Deus, que é quem nos criou para seguir as suas leis e, seguindo as suas leis, alcançar a perfeição. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Nós estamos precisando conhecer Jesus, ler todos os seus evangelhos, estudar, ler estudando e trazendo para dentro de si, para formar aqui o reino do Senhor Deus, nosso Pai e Criador, com suas leis, para sabermos nos comportar ao falar, ao olhar,
ao ouvir, ao realizar as ações, ao pensar. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro e não levam nada no caixão, hein? Para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Vocês imaginam se não tivesse a lei da reencarnação? Você vai ali agora no calçadão, uma porção de senhores e senhoras, bebendo, pulando, como verdadeiras criaturas ignorantes. Muitos casam e descasam de forma violenta. Muitos saem na rua dirigindo para agredir as leis de trânsito, desrespeitar as leis de trânsito, para cometer crimes, matando, atropelando as criaturas. Vejam quantos crimes que os homens estão cometendo no nosso querido Brasil. Vamos tomar o nosso Brasil como exemplo. Quantos que morrem bêbados e matam os outros? Quantos que morrem pela bebida? Porque mesmo que seja uma taça de vinho diária, é alcoolismo, é alcoólatra. Deus não ia fazer você necessitar de álcool para ter saúde. Vejam o palavreado dessas criaturas, vejam o que eles têm na mente. A maioria das mentes são enferrujadas, são cheias de ferrugem e, por consequência, os corações estão cheios de ferros velhos, de mentiras, de brincadeiras que são terríveis brincadeiras. Imagine essas criaturas depois da morte, porque só morre o corpo, que é instrumento e deveria ser instrumento digno de trabalho. O espírito continua com suas obras ruins e boas e vai prestar contas. E vai ter que reencarnar quantas vezes necessárias forem, como alunos reprovados até se acertarem. Daí muitos teimosos vão pedir para vir mudos, com doenças graves para deixar de beber, com a cegueira, com a surdez, às vezes sem pedaços do corpo. Não que Deus seja ruim, não. É nós que somos alunos recalcitrantes, teimosos e precisamos, às vezes, de corrigendas para adentrarmos no caminho do bem, para estudarmos. Vem a pobreza. Muitos estão jogando fora todo o dinheiro que têm e depois vão passar pelas necessidades para aprender a dar valor ao que não deram. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos,
o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Nós devemos aprender a usar o tempo, porque o tempo não é nosso. Ele nos é emprestado por Deus para sermos alunos responsáveis, estudiosos, competentes, para ser alunos do bem, aqueles que cumprem as orientações da família, as orientações dos professores mais responsáveis, experientes, aqueles que estudam as leis de Deus e as leis do Estado democrático de direito e passam a segui-la efetivamente. Olha o que diz Joana de Ângeles para fechar esse assunto. A ilusão em torno da realidade da matéria responde pelo afã tormentoso de se conquistar o mundo. Causam impacto às pessoas felizes que desfilam nos carros do triunfo sobre aplauso volumoso. Despertam inveja a juventude louçã. A beleza física, os jogos do prazer imediato, produzem emoções fortes às conquistas dos lugares de relevo e projeção na política, na sociedade, nos negócios. Inspiram mágoas àqueles que parecem distantes no poder, na glória, no êxito terrestre. Todos passam, porém, pelo rio do tempo e transformam-se. Risos se convertem em lágrimas. Primazias cedem lugar ao abandono. Bajulações são substituídas pelo desprezo. Beleza e juventude são alteradas pelos sinais da dor, do desgaste e do envelhecimento. Tudo se modifica no mundo, menos os tesouros da harmonia íntima, da fé iluminada pela razão, da fé. Fé é quem estuda as leis de Deus e do Estado democrático de direito e passa a ser iluminado pela razão, da certeza da imortalidade da alma, da verdadeira comunhão com Deus, que se conservam inalterados no espírito. Desse modo, somente quando o ser se encontra com a própria consciência e age com equilíbrio, só age com equilíbrio quem estuda as leis de Deus e do Estado democrático de direito, quem é educado, quem é sereno, cumpridor de todas as leis, só faz com os outros o que gostaria que fizesse consigo, paga os impostos, é responsável com todas as leis que administram o nosso mundo material, é que conseguem a vitória real. Só Deus é o caminho. E hoje, todas as leis de Deus estão no Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos, que deve ser lido de 1 a 4 horas por dia, como aluno responsável, procurando entender as lições que lhes são colocadas à disposição, trazê-las para dentro, aprender com elas a implantar em você a reforma íntima, a reforma moral, a reforma ética, a reforma do amor, aprender a amar você, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não tem outro caminho, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. Pensemos nisso, raciocinemos nisso. Qualquer um de qualquer religião pode ler as obras do verdadeiro cristianismo
os mandamentos, o material pedagógico sublime de Jesus e de sua equipe, e o material dos espíritos superiores que fecha pedagogicamente o cristianismo, como anunciado por Jesus no apóstolo João, o Consolador prometido. Leiam, estudem e se reformem, para que a paz comece de dentro de cada um. E vamos mudar esse mundo para a paz de Deus, que é quem criou e comanda tudo. Bons estudos, boas reflexões. Abraço fraterno são os desejos sinceros do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel e de Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando para aprender. Grande abraço.